abençoada, a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Que a nossa vida esteja completamente aberta, Senhor, para aquilo que o Senhor ainda quer fazer com cada pessoa que está aqui hoje à noite. Deus, mais uma vez nós reafirmamos a nossa aliança contigo. Mais uma vez, nós dizemos que o Senhor entre nós tem total liberdade para manifestar-se, para que a glória do Senhor encha profundamente as nossas vidas. Que nós sejamos encorajados, que sejamos desafiados, que sejamos abençoados ainda nesta noite. E acima de tudo, que nós sejamos fortalecidos. Porque a batalha na qual nós estamos envolvidos é muito grande. E sozinhos nós não temos nenhuma chance. Mas pela certeza que há nos nossos corações de que o Senhor é quem peleja por nós, nós estamos convictos de que avançaremos. Fala, Senhor, aos nossos corações, que a Tua palavra possa produzir um impacto profundo nas nossas vidas, que nós sejamos encorajados, desafiados, confrontados pela Tua verdade, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode se assentar. Bom, pessoal, é assim. A Rumap precisava de alguém fortão para ensinar para vocês algumas técnicas de UFC. Eles precisavam de alguém para ensiná-los como vencer uma batalha. E aí parece que eles não tinham outra opção a não ser eu, né? Amém? Amém. Obrigado. O UFC, quando você ouve essa sigla, quando você vê, você se lembra do que ou se lembra de quem? Anderson Silva. Quem mais? Minotauro. Eu não sei falar muitos nomes aí. Minotauro. Então, todas essas pessoas aí que vocês disseram. Não é o meu esporte preferido e por algumas razões nem sempre eu assisto essas lutas. Primeiro porque começa muito tarde, né? Segundo porque na maioria das vezes a gente é enganado, a gente acha que está assistindo ao vivo uma luta que já aconteceu. Já aconteceu isso com você? E por último que a gente fica lá torcendo. Por exemplo, o nosso, digamos assim, do Brasil, vamos pegar o exemplo citado, o Anderson Silva está lutando lá, e aí você fica, vai, o mata-leão, só falta dizer, mata esse desgraçado, vai, pega, que parece que a gente é estimulado um pouquinho à violência. Mas eu gosto muito do locutor, eu acho que aqueles caras são muito bons, né? Como a gente viu aqui o Elton fazendo, o locutor, essa ênfase que eles conseguem dar, de fato é bastante interessante. Mas já que me foi incumbido de ensinar para vocês algumas técnicas de como vencer uma batalha do UFC, talvez vocês façam uma avaliação errada. Isaías está aí? Jacob Isaías do Jardim da Onda. Não está. Ele é menor do que eu. E eu gosto muito de conversar com ele, especialmente porque eu olho por cima. Eu queria que ele estivesse aqui, eu usá-lo como modelo aqui para a gente fazer, para eu dar alguns exemplos para vocês. Mas já que o Isaías já foi embora, ele estava aqui porque eu conversei com ele, eu gostaria de ler um texto. Então pegaram um personagem bíblico, uma vez que o Isaías não está aqui. Está sentado mesmo, abre a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13.
Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Talvez entre os personagens bíblicos, Sansão seja o personagem que tenha mais contrastes, porque é o cara mais forte, mas também foi o cara mais fraco. O cara que teve muito sucesso, ou pelo menos algum sucesso, e teve todo o fracasso. Alguém que tinha uma história muito interessante. Ele nasceu a partir de um milagre, porque a sua mãe era estéril, e obviamente, sendo estéril, não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu para aquela mulher, que a Bíblia não diz o seu nome, e disse que ela teria um filho. E as mulheres, como têm essa facilidade de contar as coisas, ela foi, obviamente, contar para o seu marido. Chegou lá e disse: ó, apareceu um anjo para mim, e ele disse que nós vamos ter um filho. E Manoá, é como se ele fizesse uma interpretação e dissesse: mas como assim? O anjo apareceu para você e nós vamos ter um filho? Se ele aparecer de novo, na verdade, não foram essas palavras, mas foi como se ele dissesse: fala para ele vir conversar comigo. Mas esse fala para ele vir conversar comigo não foi por incredulidade. Não foi porque ele não estava acreditando que o anjo tinha aparecido para sua mulher. Mas, na verdade, ele tinha um desejo no coração, e 2 vezes ele repete isso. Ele diz: porque eu quero saber como é que a gente vai poder criar essa criança. Eu quero saber que tratamento vou dar para o nosso filho. Se Deus tem um propósito, partindo do princípio de que nós vamos ter um filho, uma vez que você, esposa, é estéril, e que Deus tem um propósito para a vida dele, a gente tem que cuidar muito bem desse garoto. Esse garoto é muito especial. Nós somos felizes porque fomos escolhidos pelo Senhor para sermos pai de um garoto extraordinário. E se você prestou atenção na leitura, e se não prestou, deveria ter prestado atenção na leitura, o último versículo que nós lemos, de número 5, diz que o menino, no caso Sansão, seria nazireu de Deus desde o ventre. E através de Sansão, Deus começaria um processo de libertação do povo. Versículo 1 que nós lemos diz que Israel continuava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles estavam se distanciando de Deus, e Deus precisava mudar essa história. E Deus escolheu uma criança que nasceria através de um milagre, porque a mãe daquela criança era estéril. Em resumo, essa é a história do nascimento de Sansão. Sansão nasceu, desenvolveu a sua vida, era um homem forte. Segundo a orientação, ele não deveria cortar o seu cabelo. E ele viveu algumas experiências. E eu gostaria de pensar com vocês sobre 4 lições importantes que nós aprendemos através da história de Sansão. Preste atenção, são apenas 4 pontos. Prometo para vocês que vou ser bem rápido, para que depois a gente possa orar com base nessa palavra que, acredito eu, Deus vai trazer luz ao nosso entendimento. Acredito eu, Deus vai trazer direção para você, jovem. A primeira lição que a gente aprende com a história de Sansão
é que um bom começo não é garantia de um bom final. Começar bem não quer dizer muita coisa. Talvez muitos jovens que estão aqui hoje à noite tenham nascido em berço de ouro. E o que é nascer em berço de ouro no aspecto espiritual? Talvez muitos tenham nascido num lar cristão. Quantos aqui nasceram numa família cristã? Só para a gente ter uma ideia. Graças a Deus. Vocês nasceram num berço de ouro. Vocês começaram bem. Mas ter nascido num lar cristão não quer dizer necessariamente, não existe nenhuma garantia que tudo vai terminar bem. Sansão é o exemplo claro. Irmãos, ele tinha tudo para dar certo. A gente poderia, se nós fôssemos usar essa palavra, não colocando toda a força da expressão, mas Sansão era um predestinado para o sucesso. Ele era o cara em termos de sucesso. Porque, olha só, o anjo veio 2 vezes comunicar para a família dele que eles teriam um filho. Eu nasci. Eu sou parte de uma família não tão grande, mas também não pequena. Nós somos 10 irmãos. Tenho mais 9 irmãos, todos vivos, graças a Deus. Sou de uma família de 12. E nunca veio nenhum anjo dizer quando ia nascer um deles e o nome que deveria ser dado, como foi o caso de Sansão. Aconteceu com você? Apareceu um anjo para tua mãe, dizendo, ó, você vai ter um filho e o seu filho vai se chamar... Apareceu? Para mim não apareceu, para minha mãe não apareceu. Então Sansão, ele era aquele que tinha tudo para dar certo. O seu nascimento foi precedido por 2 visitas de um anjo. Ele foi proclamado antes de nascer. Ele era um milagre, um verdadeiro milagre. Porque nos cultos avivados, com certeza a mãe de Sansão ela poderia dizer, irmãos, eu tenho um testemunho muito forte para contar. Eu era estéril, e um dia o anjo do Senhor apareceu para mim, e eu fiquei grávida e nasceu um filho. Esse é um testemunho extraordinário. Então, a primeira lição, irmãos, e especialmente jovens, a gente precisa entender que um bom começo não é garantia de um bom término. Talvez você tenha começado bem a sua experiência cristã. Talvez você tenha começado bem a sua relação com Deus. Talvez você venha de uma família de gerações que servem a Deus. Só que nós precisamos entender algumas coisas, e entre essas muitas coisas que a gente precisa entender, a gente precisa entender que Deus, por exemplo, não tem netos. Deus não tem netos. Você chegará a dizer, Deus, minha mãe te serve, é uma bênção. Ou você é filho ou você não é filho. Deus não tem netos. Então o fato de você ter começado bem não quer dizer muita coisa. O fato de você ter nascido numa família cristã, numa família evangélica, não quer dizer muita coisa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Um bom começo não é garantia de um bom término. A segunda lição, que é a história de Sansão, e eu não estou entrando em aspectos explicativos, nem especulativos da história de Sansão, não quero me ater a aspectos teológicos também da história de Sansão, mas quero falar apenas sobre algumas questões práticas. A segunda lição que nós aprendemos é que sempre, preste atenção nisso, sempre nós temos que estar prontos para aprender. Às vezes nós nos achamos, às vezes eu acho que não preciso da orientação de vocês. Eu acho que eu não preciso de mais nada, eu já me basto. Eu acho que eu já tenho todas as informações necessárias, e isso não é verdade. E aqui acontece uma situação que é muito comum no dia a dia, especialmente nos jovens. Porque Sansão, que nós vamos ver mais à frente, era um cara muito mole. Por mais que tivesse muitos músculos. Mas ele era um cara muito mole. Ele se deixava seduzir pelas mulheres. Esse era um dos grandes pontos fracos de Sansão. E ele está num determinado lugar, vê uma mulher e se apaixona
por aquela mulher, amor à primeira vista. E aí ele chega para os seus pais e diz: olha, eu gostei de uma mulher, eu quero que vocês tragam-na para que eu case com ela. E os pais orientaram e disseram: não, Sansão, você não deve casar com uma estranha. Existe uma linhagem pela qual a nossa descendência deve se casar. E agora você de repente escolhe uma estranha. E ele foi persistente, ele não deu ouvidos às palavras dos seus pais, à orientação dos seus pais. Será que isso se enquadra em alguns jovens que estão aqui hoje? Talvez jovens que digam: não, mas o meu pai não sabe o que está falando. A minha mãe não sabe o que está falando. Eu sei, eu conheço aquela pessoa. Eu sei o que fazer e quando fazer. E aí a gente começa a buscar desculpas e dizer: meu pai é velho, minha mãe é velha. No seu tempo era assim. A gente muitas vezes não dá ouvido. Nós achamos que somos os donos da verdade, que nós temos a última palavra. Que no tempo dos nossos pais era diferente, mas hoje eu sei como agir, eu sei como fazer. Então, irmãos, às vezes nós não estamos abertos para aprender. A Bíblia diz que o jovem que não é ensinado, ele tem menos valor do que um idoso que o tempo todo está procurando aprender. Às vezes nós trancamos, nós não queremos o conselho das outras pessoas. A gente acha que já sabe tudo, especialmente quando a gente toma uma decisão errada. Por exemplo, qual conselho que os seus pais te dão ou te deram a respeito da pessoa que você namorou, com quem você está namorando? Você ouve eles, você presta atenção, você diz: não, ou você faz assim: pai, qual a tua opinião? Eu estou querendo lá namorar com o rapaz, existe todo um procedimento com a menina. Aí você fala: o que o senhor acha? Já perguntou para o seu pai? E os nossos pais, eles têm um feeling tão profundo em relação a isso. E aí eu diria: se o teu pai disser que não, tome cuidado, pense 2 vezes. Seja aberto, aceite o conselho. A segunda lição que nós aprendemos é que nós sempre devemos estar prontos para aprender e obedecer, seguir os conselhos. A terceira lição na vida de Sansão é a necessidade de enfrentarmos as nossas fraquezas. Sansão era muito músculo, mas era pouco raciocínio. Talvez fosse muito coração, mas era pouco cérebro. E essa mulher que eu citei para vocês não foi a única na vida de Sansão. A Bíblia fala que ele passou num outro lugar e viu uma prostituta. Era uma prostituta, todo mundo sabia que era uma prostituta, e Sansão foi e se relacionou com ela. Depois, a prostituta e Dalila não eram a mesma pessoa. Depois ele conhece Dalila, que não era uma mulher bem encaminhada, e ele vai e se relaciona com essa mulher. Sansão, na verdade, tinha um problema de caráter. E olha de que Sansão que nós estamos falando. Ele venceu um leão. A Bíblia diz que ele matou o leão sem ter nada na mão. Que ele matou 30 homens para pagar uma aposta que ele tinha feito quando ele apresentou o enigma. Ele matou 30 homens para tirar as roupas desses homens e pagar uma aposta que ele tinha feito. Ele matou 30 mil filisteus. Olha só, matou um leão. O cara é forte, né? Matou um leão com a mão. Alguém já matou algum leão aqui? Você lá matou? Conta para nós a experiência. O David está dizendo que matou, pessoal. A gente acredita nele? Então Sansão matou um leão. Matou 30 homens para tirar as vestes e pagar a aposta. Matou 30 mil filisteus. Mas preste atenção, ele não conseguiu vencer a si mesmo. A vitória de Sansão era só exterior. Ele vencia as circunstâncias, vencia os outros, mas não vencia a si mesmo. Às vezes nós somos assim. Nós somos muito bons em situações exteriores, mas às vezes a gente não sabe tratar com o nosso íntimo.
Nós temos defeitos de caráter e a gente não sabe como lidar com isso. Sansão, na verdade, ele era um namorador. Nem um namorador, ele era um ficante. Você sabe aquele pessoal que fica? Você conhece alguém? Já ouviu falar de alguém que fica? E, na verdade, quem fica não vai, pessoal. Só para lembrar, vale a dica. Quem fica não vai. E Sansão era esse cara que olhava para a menina bonitinha e tal, ficava. Ele nunca tratou isso. Imagine o cara todo musculoso, mais do que eu. Ele era acho que um pouquinho mais forte do que eu. Mas era um cara que era só músculo, não tinha cérebro. Era um cara forte fisicamente, mas fraco espiritualmente, fraco emocionalmente, fraco de ideia, fraco de raciocínio. Por isso ele era um namorador, ele era um ficante, era o ponto fraco dele. Lhe faltava, na verdade, domínio próprio. A gente pode ter muita coisa, mas se nós não conseguirmos lidar com o domínio próprio, nós vamos ter muitos problemas. Sansão não conseguiu vencer o seu impulso sexual. Imagine, dizem que na adolescência, o pessoal tem mais impulso sexual do que em outra época. Imagine Sansão na adolescência. Ele olhava para as meninas e tal. Ele não tinha domínio próprio. Irmãos, e a gente precisa entender isso. Pensar assim, ai Senhor Deus, eu estou com tanta vontade de fazer alguma coisa. E aí você diz, Deus, tire essa vontade. Deus não vai tirar essa vontade, sabe por quê? Porque Deus te fez com essa vontade. Só que Deus vai te dar a graça para você usar essa vontade no tempo certo. Existe um tempo e um lugar para essas coisas acontecerem. Então nós temos que tratar com esses nossos impulsos. Porque não adianta sermos musculosos, sermos fortes aparentemente, exteriormente, e na verdade não conseguimos lidar com o nosso impulso, com as nossas questões de caráter. E aí uma outra coisa que eu acho muito interessante, nesse caso aqui, especialmente, ele aparece 2 vezes essa mesma situação, escrito na Bíblia, mas na prática é possível que tenha acontecido mais. Sansão, ele era tão mole que ele se deixava chantagear pelas mulheres. Na maioria das vezes é o contrário, mas as mulheres chegavam assim, ô Sansãozinho, ei, me conta o teu segredo. Aí Sansão, não conto, que eu vou conto. Ele era um cara assim. Olha a fala das mulheres. Se você me amasse, você me contaria. Essa frase é terrível, né? Na maioria das vezes acontece o inverso. São os meninos que dizem para as meninas, se você me amasse, você deixava pelo menos eu tocar. Às vezes se fala muito isso. Mas isso é coerente? Chantagem emocional. Se você me amasse, olha. Irmãos, isso está nos textos bíblicos, no capítulo 14, versículo 16, e no 16, versículo 15. As mulheres chegando para Sansão e dizendo, Sansão, se você me amasse, se abrir o teu coração, se deixava. Será que muitas vezes nós não somos seduzidos por situações assim? Diante dessa chantagem, se você me amasse. E aí você poderia cantar a música, né? Se eu não te amasse. Vocês conhecem? Ok, pessoal. Essa é a terceira lição. A necessidade de enfrentarmos as nossas fraquezas. Enfrentar é interessante. Enfrentar é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente. Não adianta eu tentar esconder as fraquezas que existem dentro de mim. Aí eu vou ficar fingindo que não aconteceu, fingindo que não existe. Eu preciso trazer para frente, eu preciso enfrentar, eu preciso encarar. Isso é uma realidade. Eu preciso me colocar diante de Deus para que Deus me dê graça
para que eu possa lutar com isso, porque a grande vitória não é apenas a vitória exterior. Até porque se eu não vencer a mim mesmo, se eu não vencer os meus impulsos, se eu não vencer os meus defeitos, como é que eu vou vencer o próximo? Como é que eu posso vencer essa batalha enorme do UFC aqui, que é a proposta da paz? A quarta e última lição que a gente aprende com a história de Sansão é que nós nunca devemos brincar com o pecado. Às vezes as pessoas brincam com o pecado. Aí dizem, não, a hora que eu quiser eu tenho controle. Será? A hora que eu quiser eu saio dessa. Será? Na maioria das vezes não sai, não tem esse controle. Então vamos lembrar um pouquinho da história. A gente leu isso. Sansão era nazireu. E por ser nazireu, ele não deveria cortar o seu cabelo. Eram 3 coisas que ele não deveria fazer. Cortar o cabelo, não poderia passar navalha no cabelo. Ele não deveria beber bebidas fortes, traduzindo aqui bebidas alcoólicas, porque ele era consagrado para Deus. E, em terceiro lugar, ele não deveria, como nazireu, não deveria tocar no cadáver. A Bíblia a gente tem que ler prestando atenção. A história diz aqui, essa história diz que Sansão, quando ele matou o leão, ele não contou para os seus pais. Se você ler depois com atenção, você vai ver que ele matou o leão e não contou para os seus pais. E aí outro dia ele volta por aquele mesmo caminho, e lá em cima do cadáver do leão estava mel. E Sansão, talvez gostasse muito de mel, ele viu aquele mel, olhou para o mel, talvez tenha se lembrado, mas o mel está em cima do cadáver, sabe? Aí ele piscou para o mel piscou para ele, rolou um clima, ele foi lá, meteu a mãozona e pegou o mel e tocou no cadáver. E é assim que acontece com a gente. Muitas coisas na nossa vida vêm cobertas de mel, apresentáveis, gostosas, com uma aparência extraordinária. A gente olha e diz, eu vou me dar bem. E o diabo põe mel para nos iludir, porque ele quer nos derrotar, ele quer que a gente perca a batalha. Por isso ele põe mel. Nós temos que lidar com o pecado. Existem 3 verdades sobre o pecado. A primeira é que o pecado sempre te levará mais longe do que você pode ir. Achar que o pecado vai colocar no limite, isso não é verdade. Então o pecado sempre vai te levar mais longe do que você pode ir. A segunda verdade a respeito do pecado: o pecado sempre te segura por mais tempo do que você gostaria. Aí você diz, não, eu vou lá e volto. Às vezes não volto. Porque o pecado aprisiona, o pecado segura. E por último, o pecado sempre custa mais caro do que você está disposto a pagar. O pecado sempre custa mais caro do que você está disposto a pagar. Na última situação, Sansão estava tão seguro de si, ele olhava para os seus músculos, ele olhava para a sua força exterior, ele dizia, para que temer? Eu sou forte. E vem Dalila e o seduz e diz, se você me amasse. Aí ele começa a falar algumas coisas que eram desconexas para tentar desiludir Dalila. Quando ela diz, me conta o teu segredo, qual é o segredo da tua força? E ele diz, se me amarrarem com 7 vergas de vimes frescos, novos, eu vou perder a minha força. Na segunda situação, se me amarrarem com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, eu vou perder a minha força. E na terceira, se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os tições da teia, eu vou perder a minha força.
Geralmente nós dizemos que a força de Sansão estava no cabelo. Mas isso não é toda a verdade. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na obediência. E é da obediência que vem a nossa força. Às vezes a gente acha que tem através de coisas exteriores. E a gente cumpre rituais. A gente vai para a igreja, a gente faz as coisas que nos pedem, a gente tem o nosso cargo, a gente tem a nossa função lá, mas às vezes interiormente nós somos fracos. Nós somos essas pessoas contraditórias como era Sansão. Um cara forte por fora, mas fraco por dentro. E uma força cristã, que é a proposta da arrumada aqui para essa distrital, ela não vem apenas com rituais. De repente você pensar, então eu não vou cortar mais meu cabelo, porque eu vou ter essa força cristã. Uma força cristã, ela está na obediência a Deus, na atitude de rendição. Quando você chega para Deus e diz, Deus, olha, eu estou tendo dificuldade de lidar com isso. Uma das grandes questões que especialmente os jovens, eles acabam perdendo as batalhas diante dos gigantes da vida, diante dos gigantes espirituais, é que muitas vezes eles não agem a partir da verdade. Nós temos que aprender a confessar os nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, eu confesso que eu alcanço purificação. Por outro lado, se eu escondo, é o que a Bíblia diz, que aquele que esconde as suas iniquidades nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Então hoje, nós estamos aqui diante de um Deus que sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Deus tem sonhos para você. Deus tinha sonhos para Sansão. A proposta de Deus era que Sansão fosse um libertador ali no meio do povo. Aquele povo que estava em opróbrio, aquele povo que estava sendo afrontado, Deus queria tirá-lo daquela condição a partir de um homem que ele escolheu e fez com que esse homem nascesse de uma forma extraordinária, que foi Sansão. Mas Sansão pisou na bola e insistiu, e insistiu, e insistiu. Eu não quero entrar no aspecto teológico, no aspecto explicativo, especulativo, de dizer lá do último momento, da última oração que Sansão fez naquele instante. Sansão foi salvo? Eu não tenho a resposta para te dar. E a palavra que eu tenho para te dizer é o seguinte: às vezes a gente diz assim, até na hora da morte. Até na hora da morte Deus nos dá chance. Isso é verdade. Mas eu não sei quando será para mim a hora da morte. Eu estou aqui hoje com vocês, mas eu não sei amanhã, eu não sei daqui a 15 minutos, eu não sei quando eu sair daqui, o que vai acontecer. E não estou fazendo terrorismo espiritual. Eu estou apenas dizendo que nós temos que entregar para Deus o que nós temos, e nós temos o hoje e o agora. Você não tem o amanhã. Ficar fazendo planos, projetos para amanhã, para depois da manhã, pode ser isso. Pode ser que Sansão tenha sido salvo. Não estou entrando no mérito da questão. Mas o melhor é a gente não depender dessa situação para isso. O melhor é a gente fazer de Deus o Senhor das nossas vidas. Entregar de fato a nossa vida nas mãos de Deus. Para a gente encerrar, antes de orarmos. Sansão fora escolhido como príncipe. Preste atenção nisso. Sansão fora escolhido por Deus como príncipe. Mas sabe como ele morreu? Cego e servido de palhaço. Porque furaram os dois olhos de Sansão e disseram, agora você vai rodar o moinho e agora você vai fazer diversões para Deus. Imagine Sansão, um homem que nasceu a partir de um milagre, a partir de uma anunciação do anjo do Senhor, e agora ele que deveria ser um príncipe morreu como um palhaço. As pessoas dando risada dele, as pessoas zombando dele. Você foi chamado por Deus para ser um príncipe e uma princesa.
Você não pode deixar o inimigo rir de você. Você não pode se tornar um palhaço para o mundo, porque você é de Deus. Deus te chamou. O preço da nossa redenção foi muito caro, pessoal. A Bíblia diz que não foram com coisas corruptíveis, e por coisas corruptíveis, entende-se coisas baratas. Não foram com coisas baratas que nós fomos resgatados, mas custou a vida de Jesus. Para que onde eu estiver, lá esteja o representante, o príncipe de Deus. Para que onde você estiver, lá esteja o príncipe ou a princesa de Deus. A luta começa lá no nosso tempo. Eu acredito que a luta começa a partir do momento que a gente se rende e diz: Deus, o Senhor é fiel, como nós cantamos. O Senhor é fiel para mim. E essa letra é muito verdadeira, ainda que eu não mereça. Eu não mereço, você não merece. Deus nos abençoa não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Ninguém está aqui, e ninguém aqui pode bater no peito e dizer: Deus me abençoa porque eu mereço. Eu faço por merecer, eu vou para o culto, eu tenho cargo. Isso não te faz mais amado por Deus. Não existe nada que você possa fazer que te faça mais amado por Deus. Você faz essas coisas em gratidão ou como resposta a esse amor de Deus por você. Eu quero convidar todos vocês a ficar de pé, convidar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar novamente essa última música, dizendo que o Senhor é fiel e que nós sabemos que o Senhor é fiel. E depois nós vamos orar.